Quarta-feira, 11 de março de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do Dia. Hoje, nessa quarta-feira da segunda semana da Quaresma, vamos meditar juntos no Evangelho de Mateus 20, versículos de 17 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar, aquele para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e as grandes os oprimem. Entre vós não devereis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, seja aquele que serve. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós acabamos de escutar, irmãos e irmãs, faz uma releitura e se aproxima um pouco daquilo que nós escutamos ontem. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém para então viver a sua paixão, viver a sua morte de cruz, 2 discípulos, e aqui o Evangelho deixa bem claro, é a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram 2 discípulos, se aproximam de Jesus e pedem: Olha, eu quero que meus filhos, um sente à direita, outro à esquerda. E Jesus: Mas eles podem beber aquilo que eu vou beber, o cálice que eu vou beber, e eles partem para aquele cálice ao qual Jesus se comunga da última ceia, aquela paixão que Jesus vivencia. De fato, eles estão ali, mas não cabe a ele dar o lugar, é o Pai. E Jesus condena severamente seus discípulos. Entre os mestres da lei existe a ganância, existe o poder, a arrogância, mas entre os meus isso não pode existir. E isso existe até hoje. É muito comum em nossas igrejas a arrogância, a prepotência de muitos em querer ser grandes. Enquanto isso existir, o reino de Jesus vai ser uma utopia no nosso meio. Porque no reino de Jesus não pode existir ninguém que está acima de ninguém. São hierarquias, às vezes constituídas pela ação sacerdotal, por exemplo. São as diferentes vocações que a igreja recebe, mas não pode existir ninguém que é maior que ninguém. Pois no reino de Deus, todos nós somos irmãos. E Ele é o Senhor. Por isso nós devemos ser aqueles que servem, os que vêm para servir. Por isso que Jesus vem e diz: Eu sou aquele que está servindo ao povo. Sejam também assim. O maior será aquele que serve. E aquele que está ali no meio do povo, tratando bem o povo, ajudando. Esse aqui é o Evangelho que deve existir. Que tudo isso de mal seja afastado de nós, das nossas igrejas, para que nós possamos vivenciar bem o Evangelho que Jesus quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.